Oi, pessoal! Hoje o meu convidado é o meu amigo Vitor Fujimoto, primeiro lugar de consultor, no cargo de consultor legislativo de finanças lá da CLDF, também servidor do TCU, Tribunal de Contas da União. O menino é fera e ele vai contar tudo para vocês. A gente se conheceu ano passado, lá no primeiro encontro dos aprovados em consultores legislativos da CLDF, e desde então a gente fez uma amizade muito bacana. Ele vai contar tudo para vocês aqui sobre a preparação dele, tanto para o TCU quanto no primeiro lugar de consultor finanças. Então, assim, quem estuda para a área de controle ou quem estuda para áreas afins, essa live vai ser bem legal. Vou esperar ele chegar aí para poder mandar o convite para ele. E enquanto isso, já me falem aí se vocês estão gostando dessas lives. Pessoal, é só gente boa que eu convido. E assim, com muita experiência em sua área, né? Não sei se vocês perceberam, eu sempre disponibilizo aí no Instagram as que eu fiz e que eu fui convidada. Olha aí, o Vitor chegou. Eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, tá bom? Então, olha, o Vitor chegou. Vou convidá-lo aqui. Nossa estrela da noite. Vem aí, Vitor, para você. Aê, garoto! E aí, deputado, boa noite. Pessoal, já começo falando porque você me chama de deputada. A Sara conhece todo mundo, então por isso ela deve ser deputada. Oh, meu Deus, que coisa mais fofa! Vitor, eu estou muito feliz que você veio. Você não é só um amigo, você vai ser colega também de trabalho, né? Estaremos lá na consultoria da CLDF, com muita honra. Também. E, querido, eu peço que você abaixe só um pouquinho sua... Ah, porque você improvisou aí, né? Tá tudo Sim? certo? Tá Perfeito. tá bom assim? Tá lindo! Tá lindo, querido. Bem, pessoal, eu convidei o Vitor para a gente conversar com vocês sobre as renúncias que o Vitor teve que fazer, tanto na aprovação, renúncias pessoais, emocionais, enfim, para o TCU e para a CLDF. E junto disso, o Vitor vai explicar para vocês como foi a preparação dele, como ele revisava, o método dele, se ele estudou sozinho, enfim, tudo que vocês querem saber aí sobre a preparação do Vitor. Vai ser mais um bate-papo. Podem perguntar aqui. Não, amor, acho que está muito... E aí, meu namorado ajudando aqui. E aí, Vitor, se apresente para o pessoal e fique à vontade, a noite é sua. Ok. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É muito legal estar aqui com você. Eu vi suas lives, assim, todas muito bacanas. Só gente fera mesmo. Então, deixa eu me apresentar rapidinho pro pessoal aqui. Eu vi que tem uns amigos meus aqui na live. Ah, é? Que legal. Quem são? Já vou mandar beijo para eles aí. O pessoal do TCU tá aqui, que eu vi já. A Dani, acho que já chegou, não vi se a Dani chegou. A Dani é minha namorada. Ah, Dani! Aí, beijo. Sim, vai lá. Gente, vamos lá. Eu sou atualmente servidor lá no TCU, né? Eu sou técnico no TCU. E de lá pra cá eu fiz só, desde o TCU, desde que eu fui aprovado no TCU, eu fiz só esse concurso da CLDF, assim. Dando aqui só esse. Infelizmente deu tudo certo, né? Foi uma batalha, assim, esse concurso, você sabe, foi uma luta. Foi 2015, Vitor? Desculpe. Esse seu foi aquele de 2015? Eu fiz. Eu fiz para auditor já. Já, tipo assim, achando que, não, eu vou passar no auditor. Tava bem difícil. Gente, técnico do TCU é sonho para muita gente, porque não ganha como técnico do executivo nem do judiciário, ganha mais. E assim, e TCU é sonho também de muita gente, né, Vitor? Era o seu sonho, né? Não, é um órgão excelente, assim. À época, eu estava estudando para a Câmara, né? Porque... Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Ia sair aquele concurso de analista de material e patrimônio e tudo mais, que eu queria fazer. Acabou não saindo. E aí, quando saiu o edital do TCU, fui estudar do TCU. E como não dava tempo, né, de estudar para as matérias de auditor, porque eram poucos meses, eu não tinha visto, então eu fiz esse de técnico. E aí, na verdade, foi minha primeira assim, aprovação. Antes eu nem não tinha ido tão bem em outras provas. Assim, vou contar um pouco hoje, eu tive uma virada muito grande nos estudos em razão de uns cursos que eu fiz, assim, foi uma coisa assim... Conta isso, porque eu acho que o importante disso, Vitor, é a gente passar nosso conhecimento gratuitamente pro pessoal que está aí na pandemia, com ansiedade, com desmotivação.
Então vamos passar o que a gente puder para eles, que aí o bem que a gente faz volta sempre em quíntuplo para a gente. Então solta aí tudo. A história toda é mais ou menos assim, cara. Eu comecei a fazer concurso ali no final de 2013, teve um concurso da Polícia Civil. Eu não sei se você lembra, se você já estava. Não, porque eu nunca estudei para carreira, eu estava para diplomacia nessa época, mas beleza, 2013 você estava para Foi no polícia. finalzinho. Eu falei, Tá. vou fazer concurso. Eu resolvi que eu queria fazer esse concurso da Polícia Civil, nunca tinha estudado. A primeira vez que eu entrei na sala de aula era uma aula de direito processual penal. Nossa, eu saí desanimado. Mas enfim, aí acabei não passando nesse concurso, né? Porque em cima da hora e Sim. tal. Eu falei, não, tudo bem. Agora vou seguir, já comecei a estudar, vou seguir estudando e vou focar um pouco de administrativa, que é uma área que tem mais vagas, né? Tá. E aí comecei a fazer. Eu estava indo bem mal, assim, na verdade, e até me questionava um pouco, falava, pô, sempre fui bem na escola, né? Sim, Sempre a tive gente acha que é facilidade. inteligente, né? Eu falei, não, eu tive facilidade, vai ser tranquilo. E eu nem batia na trave. Eu ia mal. Putz. Eu ia mal mesmo, assim. Então, você tá me ouvindo direitinho, Sara? Então, agora sim, o pessoal tá falando que tá Tá mais comentando, baixo. né? É Agora porque sim. tá meio longe aqui do. Tá. Agora Se sim. ficar baixo, você me avisa. Agora melhorou bastante. Simbora. Beleza, vamos lá. Então eu ficava bem longe, assim, eu não chegava nem a bater na trave. E aí isso durou até os meados de 2014 ali. Nesse período eu conheci uma pessoa chamada Vitor Ribeiro, não sei se você conhece ele. Eu já ouvi falar nele, sim. Ele É era tipo lá do TCU. Ele foi do massa. TCU e saiu do TCU para ensinar o pessoal a estudar para concurso e tudo mais. Uhum. Fiz um curso dele, super legal. E aí, em seguida, fiz um concurso do TRE do Goiás. Sim. Né? E lá, assim, 3 meses depois de fazer esse curso, pô, meu desempenho foi lá em cima, assim. Cheguei super perto, claro, não passei também, não fui chamado. Cheguei a passar, mas não fui chamado, né? E falei, isso aqui funciona. E aí, o que é isso aqui, né? Assim, antes de mais nada, assim, eu vi que você também usa isso, essa área é um pouco de PNL, né? Assim, Sim. E eu usava muitas técnicas de memorização, assim, grande diferencial. Técnicas de memorização fizeram toda a diferença no meu estudo. E aí, rapidinho, eu comecei a melhorar bastante no estudo. E depois desse concurso do TRE, eu fiz o TCU. E aí, fui lá, para quem nunca nem bati na trave, fui lá e passei, né? Olha que maravilha. Então, assim, foi até meio inesperado. Eu falei, nossa, em questão de uns 6 a 8 meses, assim, eu tirava mais ou menos 60 e poucos nas provas de teste de 120, né? Assim, Sim. era mediano. E aí, lá em uns 6 a 8 meses, nessa do TCU eu tirei 82, 81 de 100. Muito bom, gente. É difícil Então, demais fazer uma pontuação de certo e errado, que um errado não acerta, é muito difícil. Exato. Então foi um salto grande. E essa foi a grande mudança que desde então eu venho aplicando para tudo, não é só para concurso, assim, né? Que acaba que uma das questões da PNL que eu acho mais legais é a questão da modelagem, né? Você ir atrás de quem já fez aquilo, quem tem sucesso fazendo aquilo e tudo mais. E fui lá e é uma das coisas que eu mais uso, assim. Então, o Vitor Ribeiro acabou sendo uma inspiração, assim, né? Na verdade, fiz 2 cursos com ele, aprendi muitas técnicas de memorização. Depois que eu vi que ele foi lá no Silvio Santos, um quadro lá de memorização super legal. E aí, eu acabei gostando. E levo isso para tudo, na verdade, não é só para os concursos. Pô, eu também, Vitor. Essa questão da PNL, acho que é por isso que a gente se identifica tanto, né? Eu falei para o meu namorado, falei, cara, eu conheci uma galera muito massa que passou na CLDF, assim, massa de não só das renúncias que vocês tiveram que fazer, eu tive que fazer, né? Nós tivemos que fazer, mas principalmente esse coração bom de pegar tudo que aprendeu e passar aqui. E hoje nós estamos falando de programação neurolinguística. Pessoal, PNL nada mais é do que, em linhas gerais, você programar o seu cérebro para atingir um determinado objetivo. Existem vários métodos desses, existem cursos por aí, existem coaches que fazem isso. O Vitor fez com Vitor Fujimoto, que fez com Vitor Ribeiro. Eu fiz com o diretor do Banco do Brasil, que não tem nada a ver com concurso. Se chama Regis Klein. Acho que ele não faz mais isso, ele está na Alemanha agora, mas ele
ele me ensinava isso, tipo, técnica de visualização, se imaginar lá no seu cargo, a questão das revisões, que eu sempre ensino aos meus alunos da consultoria, e aí mandem lá e-mail para minha consultoria. Então, o Vitor também usou PNL e já está falando aí. Vitor, o pessoal falando ainda que está baixo, se puder falar só um pouquinho mais alto. Beleza. Eu vou te tentar tirar puxar um pouquinho o microfone para mais perto aqui, porque... beleza. Vamos ver. Vai avisando aí. Beleza, de boa. E aí, Vitor, você aplicou PNL, viu um salto nos estudos, passou no TCU, e como foi que... primeiro, primeira dúvida, a forma como você revisava para esse concurso do TCU foi a mesma para a CLDF? E quais as diferenças, além das revisões, ou se não teve diferença, qual foi a diferença entre a sua preparação para o TCU e para passar em primeiro lugar na CLDF? Certo. Na época do TCU eu ainda fazia menos... Eu tinha um pouco menos de técnicas, né? Assim. Então eu meio que não deixava ficar muito tempo sem revisar as coisas e fazia questão de sempre revisar antes de estudar. Eu revisava alguns tópicos antes de estudar uma matéria nova, alguma coisa assim, porque eu acho mais importante você não esquecer aquilo que você estudou do que aprender uma matéria nova, né? Perfeito! Então, é isso mesmo! tinha vários resumos, eu fazia mapas, né? Assim, na verdade, eu tinha mapas mentais que no início eu odiava esses mapas e acabou que depois peguei o mau gosto. É sério, Vitor, eu nunca consegui fazer, porque eu sempre fui muito assim, analógica e linear. Então, se eu fosse ver se fosse estudar para o mapa mental, era de alguém pronto já, se alguém já fizesse. Mas aí depois você tomou gosto em fazer e. Exatamente. Você vai pegando. Eu tô vendo que o pessoal tá falando que tá baixo, né? É... Deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que Tenta. eu vou tirar o microfone E e ver falar se alto. no iPhone fica melhor. Só um pouquinho. Isso. Vamos ver. Eu já tirei o meu também. Só um pouquinho. Melhorou? E agora? Melhorou. Beleza. O pessoal que manda aí, eu só obedeço. Eu leio de vez em quando e ela tá baixo, tá baixo. Não, beleza. Então, vamos lá. Onde é que eu tava? Nas revisões, eu comecei a fazer mapas mentais e tudo mais. Eu não gostava, no início eu achava um pouco difícil de fazer, dava trabalho e tal, só que o mapa mental, depois que você fez, você ganha muito tempo na revisão, muito tempo. Então, eu acho que vale a pena ter um tempo, que dá trabalho, porque você já estudou a matéria e fala, pô, já estudei a matéria, ainda tem que fazer um mapa, tal, demora, mas depois acaba valendo a pena. Então, já no estudo da CLDF lá, eu tive que usar alguns artifícios a mais, porque eu tinha menos tempo para estudar, né? Porque eu ainda não estava trabalhando e agora eu já estava trabalhando. E eu sabia que, por ser FCC, você tem muito pouca margem de erro, né? Assim, na verdade. Como as notas são muito altas, a margem de erro é muito baixa. Então, muito baixo. O pessoal é muito preparado. Exatamente. Então, eu tive que pegar um material um pouco mais aprofundado e fazer muitas revisões, porque senão eu sabia que se você esquecesse alguma coisinha ali, você estava fora, né? Que é uma diferença muito pequena. Exatamente. E então, quanto foi sua concorrência na CLDF? Acho que você lembra? Foram mil, se não me engano. 1000 candidatos para só uma vaga, né? Foi por aí, mais ou menos. E aí, o que acontece? Eu tinha uma planilha lá para essa da CLDF, em que ela ficava mudando de cor conforme passava o tempo que eu não tinha revisado aquela matéria. Ai, meu Deus, que maravilha isso! Exatamente. Eu tinha, assim, se passasse de 2 semanas, uma célula que era verde ficava amarela. Passar de um mês, ele ficava vermelho. Então, não podia ter nenhuma célula vermelha na planilha, entendeu? Olha só. E me diga uma coisa, Vitor. Então, você era bom em informática, né? Tipo, para você fazer essas planilhas e tudo mais. E para quem não é, pessoal, para quem não consegue fazer planilha de Excel, ou para quem tem problema, eu falo isso para os meus alunos que são analógicos como eu, vocês podem, na agendinha mesmo, por exemplo, as minhas revisões que eu sugiro, o Vitor também fazia muita revisão, porque ele sabia que tinha que passar em primeiro lugar, não tem isso. Eu também, eu tinha que passar entre os 4. Só que no meu caso foram 7.189 candidatos.
só para 4 vagas. Então, eu tinha que ser melhor do que 7.185 pessoas para estar em terceiro lugar. Que era a minha, eu nem pensava em passar em primeiro, eu queria estar entre os 4. E aí, como o Vitor, eu também sabia que eu não podia errar nada. E vocês têm que fazer isso também. Ele fazia essa planilha que mudava de cor, se ele demorasse muito a revisar. No meu caso, eu escrevia na agenda, Vitor. Eu sabia que eu tinha que revisar 48 horas depois, 7 dias e 30 dias. Então, eu escrevia na minha agenda. Então, você usou isso e deu certo. E com as questões, como é que você fazia? Eu tinha, assim, eu separava por cadernos. Na época eu usava o TEC mesmo. E aí separava por cadernos de matérias. E eu tinha uma meta, né? Assim, eu tinha que pegar, primeiro eu pegava as questões mais recentes, acho que é mais ou menos o que você faz também, pelo que eu já vi, né? Assim, uns 5 anos para cá. Sim. E uma meta de ter pelo menos assim, uns 80% líquido, considerando errado, anulando certo, essas coisas. Eu tinha essa meta dos 80%, mais ou menos. Porque quando você está fazendo as questões, acaba tendo muitas daquelas questões que são mais difíceis, que foram polêmicas, que não sei o quê. Então, essas acabam que você erra naturalmente mais, né? E uma prova, assim, só tem uma ou outra dessa. Então, não tem um impacto tão grande. Agora, se fosse para considerar um cenário real numa prova, eu teria que ter tido uma meta de uns 90% também. Pois é. Por isso que eu ensino aos alunos, eu falo assim, tem que ser, você só sossega quando você acertar 90%. Porque no dia da prova ainda tem o nervosismo. Porque você tem que ser melhor do que todo mundo. Então, assim, tem o nervosismo no dia da prova. E assim, você estudava pelo CESP, só que aí veio o FCC para dar um susto na gente. Como foi que você reagiu ao susto da FCC? Não, primeiro, eu nunca tinha feito prova da FCC, né? Então, assim, pra mim, falou, tá perdido, mas beleza, vamos tentar. Assim. Pra mim era só CESP, desde a época do vestibular. Então, assim, era só treinador. O pessoal tá perguntando aqui se o Vitor Ribeiro era aquele do TCU. É, esse mesmo. Ele mesmo. Sim. Cara, ele é gente boa demais. A época eu fiz um curso presencial, mas agora acho que ele só faz online mesmo. Pedindo o povo também para você falar mais alto. Gente, eu acho que vocês estão muito exigentes. O Vitor vai falar assim, o máximo que ele puder, né? Mais alto que ele puder. Mas aí põe um fone de ouvido, qualquer coisa, para aumentar o volume aí, quem está assistindo, né? Mas Vitor, acho que é por isso que eu acho que tem que falar, não sei porquê. Já o meu, esse meu básicozinho aqui, ele fica bem alto quando eu ponho. Eu te ouço bem, assim, na verdade eu tô falando até bem alto aqui, mas... Já sei. Será que não é o volume do microfone do seu iPhone? Tu tá entendendo? Eu sou analfabeto, né, gente? Não entendo nada, mas eu acho que é porque o fone... Tipo assim, o microfone deve ter um volume também, sacou? Eu não sei. Enfim, pessoal. A galera aumenta o volume aí, bota, o Vitor vai falar o mais alto que ele puder, e tá bom demais porque ele já tá... Ó, a Graziele, tua amiga, tá falando, grita, fuge. Galera, mas, então, isso do Vitor ter focado nas revisões, como eu também ensino para os meus alunos na consultoria, fez a planilha, e aí o pessoal perguntando, que planilha é essa? É a planilha que você vai fazer para não se esquecer de revisar. E as revisões é como eu ensino. Não tem muito mistério, não tem muito mistério. E aí o Vitor tomou um susto porque estava treinando para o CESP e aí caiu o FCC. Isso se adequa demais ao Senado. Agora, o Senado vai ter, e eu estou ensinando os meus alunos a estudarem pelo CESP e pela FGV. Se vier FCC, quebra a galera. Mas aí eu quero saber como você indicaria para esse pessoal estudar para o Senado, por exemplo, ou para qualquer concurso que não saiba banca, que foi como você fez e de algum modo deu certo. Bom, que nem eu falei, na verdade eu treinava mais para o CESP, né? Uhum. Mas eu nunca deixei de fazer um pouco das questões das outras bancas, sempre assim, para ter uma ideia ali do que eu tinha que saber de teoria. Só que eu não focava tanto nas questões das outras bancas. Aí quando saiu a banca, aí eu passei a fazer só questões dela especificamente, né? E o que acontece? O padrão de questão da banca muda demais. Então, assim... Demais, né? Eu concordo contigo. Só aquilo, a outra vai
diametralmente oposto. Então, assim... Concordo. Mas é para todo mundo. Ninguém vai estar esperando uma banca certa. Talvez o Senado tinha a tradição de ser FGV, né? Agora eu não sei mais, vai ser. Mas, assim, eu acho a FGV a banca mais difícil de todas. Também. Então, a FCC eu acho ela um pouco mais tranquila, assim. Ela tem questões um pouco mais simples. Por isso, o nível de acerto é muito alto. Então, apareceu o edital, começou a surgir, vai ser aquela banca tal, esses boatos da banca tal, fazer muitas inscrições já. Assim, tiver... Quanto tempo você estudava, Vitor, para o TCU? Acho que você não trabalhava, né? E quanto tempo você estudava para a CLDF? Lembrando, pessoal, o nosso concurso da CLDF para consultor, para todo mundo, foi suspenso, tá? Então, ele vai falar mais ou menos, o pessoal está querendo saber sobre investimento. Isso é para depois, viu, gente? Quando a gente for nomeado. Mas diz aí, Vitor, quanto tempo você estudava quando você não trabalhava e quanto tempo você estudava trabalhando para a CLDF? Só para você saber, primeiro o pessoal do TCU que está aí, enfim. Eu sei, a zoeira, vai conhecer todos. Quando a gente tomar posse, estarão todos demais. Espero que seja logo essa posse, para a gente, todo mundo comemorando de máscara. Fala aí. Antes, né, pro TCU eu acho que eu dava umas 8 horas por dia, assim. Tem umas 8, então eu não dava conta de ir muito além disso. Alguns dias eu chegava a dar umas 10 horas, mas você fica muito cansado. Então o que eu fazia? Na verdade, eu estudava de manhã, estudava à tarde, e à noite eu fazia um curso presencial, que era uma forma, na verdade, de relaxar. Porque eu conhecia gente que lanchava e tudo mais, então acabava sendo uma diversão, né, assim. Agora, estudo mesmo, acho que umas 8 horas. E aí, depois... 8 horas além da aula presencial? Eu consegui... Caraca! Presencial. Meu irmão! É puxado, mas... Como você sobreviveu? A Dani já está entregando. Tinha Netflix no final da semana. Dani, a gata do Vitor aí. Ô, minha gata, você acredita que eu passei sem ligar o Netflix? Eu não sabia o que era Netflix até 20 de dezembro de 2018, que foi justamente poucos dias depois da nossa prova. Então, assim, o Japa ainda... A galera falando, eu já falei... Vitor ainda via Netflix final de semana. Como era isso? Como é que você conseguia, cara? Coitada, a Dani sofreu nesse período aí, na verdade. Eu também tenho que dizer, porque antes da Dani eu nunca tinha passado em concurso. Logo que eu comecei a namorar com a Dani, eu passei no concurso. Então acho que ela me... Muito bom! Então 8 horas, pessoal, ele estudava quando não trabalhava e à noite ia descansar na aula presencial. Eu estudava 8 horas também, quando não trabalhava, fácil, e à noite eu ia lavar prato, lavar casa, varrer casa e arrumar casas, porque eu sempre morei sozinha aqui em Brasília, escutando videoaula. Isso era a minha... E fazer comida também para mim, enfim, fazer supermercado, botar gasolina, tudo sozinha, escutando videoaula. Era esse o meu descanso. Não existia Netflix, eu só fui ver Netflix depois que eu passei no meu 15º concurso. E o Vitor, assim, é nesse esquema, gente. Tem um cara aí que é de carreiras policiais. Você que é da carreira policial, siga o que o Vitor fez para passar para consultor. Não tem muito mistério, assim, né, Vitor? E quando você trabalhava, como é que você fazia? Depois, como o tempo ficou mais escasso, né? Então, na verdade, você precisa ter estratégias melhores. Então, o que eu fazia? Eu dava umas 3 horas por dia. Na verdade, é o que eu tinha de manhã. Não dava conta de dar muito à noite, não. Eu já estava meio cansado. E eu sempre dava prioridade para estudar de manhã, antes do trabalho. Porque depois do trabalho você já está cansado, teve as preocupações de trabalho, tem que levar algumas coisas para casa. Então, acaba que fica mais complicado. Então, na verdade, acordar cedo para estudar. E para acordar cedo, você tem que dormir cedo. Então, eu estudava, assim, mais umas 3, às vezes 4 horas. Eu conseguia, às vezes, 4 horas por dia, mas geralmente 3 horas. E fim de semana, eu estudava já menos também. Acho que umas 6, 7 horas, assim. Mesmo trabalhando? Trabalhando dia de semana e estudava 6 a 7 horas por sábado e 6 a 7 horas domingo. Isso.
E aí, também, mas assim, um período eu sempre estava com a Dani fim de semana, né? Então acaba que eu não estudava de manhã de tarde, fim de semana. Acabava que a gente saía, fazia alguma coisinha, então eu tinha um tempo mais reduzido. Na verdade, foi muito questão de estratégia. Eu senti até que esse tempo foi muito mais proveitoso do que quando eu tinha mais tempo. Então, aquela questão de você falar, bom, agora eu preciso estar ali focado, então deixo o celular longe. Eu não ficava no Instagram, não ficava no Facebook. E pedia para o pessoal não me incomodar mesmo, quem fala. Porque a época, quando eu estava Perfeito. antes, quando eu comemorava com os meus pais, então eu tinha que pedir, não, então eu tenho que ficar quieta no meu quarto e tal. Então era mais complicado. Agora, tinha que ter muito foco, porque com menos tempo eu gostava de ir para a biblioteca. Eu ia para a biblioteca do TCU estudar, na verdade. Que massa, velho. É isso aí. E assim, na hora do almoço, dava para estudar um pouquinho ali rapidão, ou você preferia realmente acordar cedo para estudar, para depois ir trabalhar? Eu acho excelente o seu método. Eu acho que, pessoal, sigam isso do Vitor, por favor, quem trabalha, se puder, claro, né, chegar um pouco depois do trabalho, faça o que o Vitor fazia. Ele estudava antes do trabalho, para chegar já meio que cumprir a obrigação do estudo, né? E isso que ele falou do Instagram, que ele não estudava com rede social perto, eu sempre falo para os alunos. E aí, melhorou aí? Então, pessoal, Vitor fez exatamente. Vitor fez isso, ficava longe do celular, longe, fiquem longe. E final de semana, quando ele trabalhava, também biblioteca, é isso mesmo. E agora o pessoal comentando aí da Dani, sua namorada maravilhosa. Como Vitor, estudar e como ficava a tua consciência, porque você tinha uma companheira e sabia que tinha que dar atenção à companheira. Amanhã eu vou até fazer uma live com um casal que passou a primeiro lugar de contabilidade, a Camila. Vou fazer live com ela amanhã e o namorado dela é do TCE São Paulo. Me fala aí como era namorar e ter a Dani e dar atenção à Dani. Na verdade, a época que a gente estava namorando foi bem... Estão me ligando aqui insistentemente. Sério? Vixe! Bota no não perturbe, mas deixa quieto. É só dar um end aí. Pessoal, estão ligando aí para o Vitor. Bom, beleza, pode... Vamos lá. Tem um pessoal falando aqui, isso rapidinho, a Camila, o pessoal que estudava comigo lá na biblioteca do TCU, a época que eu estava estudando para a CLDF. Que legal! Então, na época que eu estava estudando para a CLDF, a Dani já sabia como é que era o esquema, né? Na verdade, assim, a gente tinha os dias certinhos de se ver. Então, assim, eu acho que o segredo é deixar tudo programado. Olha, a gente vai se ver sábado à noite, vai se ver domingo, não sei o que e tal. Porque aí nos outros dias você tá tranquilo. E quando você tá lá, você fala, não, agora a gente vai sair. Deixa tudo de lado. Você não fica se preocupando em estar estudando ou não, porque você já acabou de cumprir a sua obrigação. Rapidinho. Tranquilo. Meu Deus! Gente, então, muito importante. Ele fica me chamando de deputada, mas eu vou chamar ele de senador agora, porque o bicho é importante, viu? O pessoal ligou. De forma muito longe do que você é, deputada. Deixa de coisa, Vitor. Eita, sim. Então, o que ele fazia com a namorada, que eu acho interessante, eu não tinha essa maturidade do Vitor de conseguir namorar e estudar. Eu fiquei muitos anos sozinha, tipo, eu tinha os meus... Se tava num rolinho e eu começava a me apaixonar, eu já, tipo, tchau, porque eu tinha medo de interferir nos meus estudos e na minha meta e no meu foco. Então, assim, já o Vitor conseguiu manejar essas duas coisas, que é o foco no estudo, quando trabalhava no estudo para a CLDF e ainda uma namorada. Só que, com certeza, o apoio da Dani foi fundamental, assim, eu não tenho dúvida de como sua namorada ela foi uma guerreira para te incentivar, para ter paciência, para te apoiar também e acreditar no seu sonho. Então, se você namorar alguém, pessoal, tem que ser alguém que esteja no mesmo sincronicidade aí, senão não vale a pena.
E o pessoal está perguntando quanto tempo você estudou para CLDF de fato nesse esquema aí. Algumas horas por dia e final de semana pesado. Isso. Quando saiu o edital, né, antes da suspensão, acabou que eu estudava... Quanto tempo ficou até a suspensão? Acho que uns meses aí. Olha, banca escolhida 2017, em julho de 2017, suspenso em... Quando? Suspenso em agosto de 2017. Acho que foi isso. Voltou em maio. Exato. Nesse período em que o edital estava vigente, eu estudei legal. E aí, quando teve essa suspensão, eu confesso que eu dei uma desanimada, né? Mas já, assim, mais perto de voltar ao edital, eu estava estudando pesado já. Então, eu não sei quanto tempo deu aí, mas foram, sei lá, pelo menos 6 meses, assim, nessa batida de 3 horas todos os dias de manhã e fim de semana. Então, e aí, tá vendo aqui, a Dani estava comentando, quando Sim. A gente sai lá da prova discursiva da CLDF, nossa, eu saí acabado. Eu também! Saí reclamando, falei, não, deu tudo errado, eu errei, deu tudo errado. Sério, cara? Você estava em primeiro lugar na primeira fase ou não? Não, eu estava em segundo. E aí, oh meu Deus, mais pressão. Porque, né, eu na primeira fase, lembra, gente, eram 7.189 candidatos no meu caso para 4 vagas. Só iam corrigir 100 dos 7.189. E eu passei em sexto lugar. Em sexto lugar, eu só errei uma questão das específicas. Eram 80 questões, 50 das específicas, eu só errei uma das específicas. E mesmo assim, fiquei em sexto lugar. Então, eu tinha que passar 2 pessoas para ficar em quarto. E o Vitor estava em segundo lugar e tinha que derrubar o primeiro lugar para ficar em primeiro. Como foi essa pressão para você? Na verdade, eu pensei assim, bom, ele está em primeiro, então assim, a obrigação não é minha, né? Mas de qualquer forma, você chega lá na hora e fala, pô, cheguei até aqui, só eram 20 pessoas na sala que para essa segunda fase do meu cargo foram só 20, né? E tava todo mundo na mesma sala. Nossa! Caramba, e aí? E eu já conhecia uma parte deles, né? Então, assim, todo mundo gente boa e tal. Eu falei, nossa, tá todo mundo no mesmo nível. Então, assim, era muito difícil. Só que, especificamente nesse dia, eu lembro que eu comecei a fazer uma redação. E eu tinha o costume de fazer o rascunho. E eu escrevi o rascunho, fiz o rascunho todo e fui passar para a prova, para o definitivo. Sim. Quando eu fui passar, eu vi que eu tinha feito errado a redação. Como é, homem? Porque, assim, a primeira redação, eu não fiz o que o examinador estava pedindo, né? Então, assim... Mas que não era redação, vamos lá, não sei como foi a tua, mas a minha foi parecer de mérito, parecer de admissibilidade, e ainda tinha que criar, no meu caso, era para criar uma proposta de emenda à lei orgânica, com emenda substitutiva, emenda supressiva, emenda aditiva, uma porrada de emenda, e ainda mais, não sei quantas linhas para justificar. Foi assim, a sua? Foi. O meu problema foi parecer de admissibilidade, né? Porque, na verdade, era... Eu não me recordo agora, mas se fosse pela inadmissibilidade, eu fiz pela admissibilidade. E aí eu só percebi lá no final, falei, putz, tá tudo errado. E aí? Aí nisso minhas costas travaram. Ixi, foi um focão. Caraca, Vitor! E aí, como foi? Sim, mas mesmo assim você conseguiu ter boa nota. Como foi isso? Consegui, assim, claro que essa foi a minha pior nota, né, das 3, mas assim, deu tempo. No finalzinho assim eu consegui escrever, mas foi no desespero, vira um desespero. E assim, quanto mais esperado você tá lá, menos você pensa, né? Então foi o caos. Eu tive que parar para ir ao banheiro, tal, respirar e voltar, porque senão eu não conseguia mais nem me concentrar na prova. Caramba, Vitor, que situação! E todo mundo na mesma sala, né? Eu também, no meu caso eram só 100, porque né, a concorrência era brutal, então só foram 100. Então eu estava na sala em que estava em primeiro lugar, que eu lembro dela mais ou menos que me disseram. Então assim, eu já sabia que eu estava em sexto, eu tinha que passar, eu passei em terceiro. Então a gente olhava ali e eu tinha treinado tanta discursiva, e aí agora eu quero que você fale já quanto de discursiva você treinou. Cara, eu treinei mais de 100 pareceres, mais de 100
minuta de proposição com justificação, e meu braço estava duro. Então, e dolorido, isso aqui tudo. Eu cheguei com gelol da prova, tipo, estava com tendinite de tanto escrever, e é uma prova muito pesada, a discursiva da gente, né? E aí era só no gelol. Eu pedia pro examinador, por favor, licença. Aqui, ó. E aí voltava para escrever. E como foi que você treinou para discursiva, para a segunda fase? Ó, eu fiz um curso, né, do professor Dino, e eu acho que eu também certamente eu fiz mais de 100 de cada um dos pareceres do voto, e aí, só que eu me preparei para pareceres e votos maiores. Lá na hora Eu também. Uma surpresa horrível. Muito pouca linha. Você está acostumado a escrever mais coisa, então na hora de reduzir, putz, muito difícil. Mas assim, é chegar com a estrutura prontinha e improvisar lá o que der na hora. Sim. E você, depois que saiu da prova, achou que tinha ido super mal, mas aí no fim das contas veio a surpresa do primeiro lugar. Só que aí, pessoal, agora entrando na realidade nua e crua da nossa vida na CLDF agora, o Vitor passou em primeiro lugar, eu em terceiro, e mesmo assim a gente não é nada ainda. Então, qual o recado que você dá, Vitor, também para o pessoal que está estudando, que vai passar, se Deus quiser, mas para ter essa resiliência que a gente está tendo há mais de um ano, né? Assim, na verdade, eu não sei, principalmente o pessoal que nunca passou, né? Assim, aquela primeira aprovação é sempre uma surpresa, porque você não sabe exatamente quando que você está naquele nível em que vai passar. Então, assim, Sim. é insistir, mas assim, não é insistir de um jeito burro, né? Também, assim, você tem que sempre pegar, tentar usar, conversar com quem já passou, pegar essas técnicas que o pessoal passa mesmo. Assim, às vezes a gente acha, aquela pessoa lá, a gente chama outro de charlatão, mas na verdade quando você para ouvir a pessoa, ela tem muito a acrescentar. Que hoje em dia, sei, tem muito charlatão na internet e tudo mais, mas assim, é interessante conversar com o pessoal que passou em concursos difíceis. Por exemplo, nessa da CLDF, eu conversei muito com o pessoal que tinha passado para auditor do TCU, né? Então, Sim. eu ouvi coisas assim que eu nunca ia imaginar. Por exemplo, uma coisa super legal que o pessoal que passou para auditor me ensinou, que eu não pensava, era, antes da matéria, por exemplo, eles pegavam um livro e decoravam o índice do livro. Por quê? Isso te dá uma visão ampla da matéria. Você vê o que... Assim, você consegue, tudo que você for estudar, você vai encaixar naquele índice e você vai saber exatamente onde você está pisando. Aquela visão top-down, né? Assim, você primeiro vê o amplo e depois vem detalhando. Isso para mim nunca tinha... Assim, eu nunca ia pensar nisso. E o pessoal falou, não, interessante, pega o livro e lê o índice. Ninguém lê o índice. Decora o índice. Então, assim, a primeira coisa que eu faço hoje quando eu vou estudar é decorar o índice. Então, para o pessoal, assim, que ainda está estudando, que vai passar e tudo mais, tem que insistir, mas tem que sempre evoluir. Porque, assim, eu passei mais ou menos um ano fazendo a mesma coisa que eu fazia na faculdade. Sim, como? Na faculdade, que era assim, revisando pouco e tentando, basicamente, entender a matéria e não decorar. Porque para concurso a gente precisa decorar, né? Difícil, né? Muita lei, muita coisa, né? Muito detalhe. Aquela 4320, aquela LRF. Nossa, assim, é duro. Mas, assim, não tem jeito. E por isso essas técnicas de memorização, por exemplo, foram um grande diferencial, né? Assim, muda muito, muito, porque você precisa decorar. Basicamente, você tem que esquecer menos que os outros, porque todo mundo sabe mais ou menos a mesma coisa, todo mundo tem acesso aos mesmos materiais, aos mesmos sites de questões, às mesmas coisas, então você tem que esquecer menos que o outro. Basicamente é isso. E interpretar melhor também, assim, porque em concursos de mais alto nível, essa questão da interpretação é importante. E principalmente na discursiva, porque se você não interpreta bem o enunciado e você não responde tudo que o examinador pede, como o examinador pede, na discursiva você está fora. Assim, você não vai gabaritar conteúdo. E na objetiva, se você não treina, não entende o psicopata do examinador, o que é que ele quer ali naquela questão de interpretação de texto em português. E aí, sem treino, você não vai ter essa malícia no dia da prova, né, Vitor? Cara, e você tem que saber exatamente como é o examinador daquela banca, o que ele vai dizer.
que ele costuma cobrar, como ele costuma cobrar, como você tem que responder. Por isso que você precisa ver o material de quem já conhece para responder. Então, assim, cada coisa dessa faz muita diferença. Eu tô vendo o pessoal aqui comentar, Sara, essas questões Sim. de... Tem o pessoal falando resiliência, não sei o quê, mas também tem que... questão do concurso de estudar também tem que virar um prazer, assim, né? Na verdade, você tem que gostar daquilo, você não pode odiar, você não pode ter pavor daquilo, você tem que entender que isso faz parte, assim, do caminho. É uma coisa, assim, que você vai acumulando e dá certo. Assim, basicamente, só que tem que gostar, porque senão você vai sofrer por 2, 3, 4, 5 anos, puxado demais. Cara, tem muita gente que fica criando subterfúgios, desculpas. Eu acho que eu já vi um aluno aí falando: ah, mas eu vou estudar tanto, abdicar tanto e não ser nomeada. Se começar com esse pensamento, já era, não passa. Tem que pensar assim: eu vou me abdicar. Gente, eu fiquei 7 anos nisso. Assim, desde que eu decidi, quase 7 anos, 6 anos e pouco, na verdade, estudando muito. Então, assim, se eu fosse pensar nisso, porque eu tô desempregada, porque eu não tenho namorado, porque eu tô sem grana, ou pros caras, né? Eu tô sem namorado, e tô estudando aqui, vendo a vida passar. Não pensa assim. É como o Vitor tá falando, tem que ter uma mentalidade de prazer nisso. Se você não enxergar prazer no estudo, estudar para concurso não é muito sua praia, não é, Vitor? Eu tô falando besteira? Não, é isso mesmo, porque assim, na verdade, tudo bem, é uma obrigação, é difícil, tem dia que é muito difícil, tem dia que você tá cansado, tem dia que você quer sair, tem dia que você só quer, sei lá, ver seus amigos e tal, e os amigos, assim, inclusive, foi a coisa mais difícil que eu tive que abrir mão, né, porque a Dani eu ainda via toda semana e tudo mais, agora, os amigos, assim, acabou que eu recusei várias vezes, eu deixei de ir, assim, a eventos super legais, isso é sofrido, mas, assim, na hora de dar, de sentar e estudar, tem que ser... Você tem que falar, ó, isso aqui é meu objetivo, isso aqui que eu quero, isso aqui é pra minha vida, isso aqui vai ser bom pra mim. E tem que chegar e se dar e falar, que legal, isso aqui eu tô entendendo. Eu tinha, na verdade, eu tinha algumas coisas esquisitas, assim, por exemplo, o pessoal comentando de lei seca aqui, né? Lei Sim, seca é muito difícil, na verdade. Às vezes as pessoas pensam, demais. eu vou decorar lei seca, aquelas palavrinhas. Então, nisso, aqueles cursos até do Vitor Ribeiro e outros que eu vi de memorização aí na internet, eles são Sim. muito úteis, porque você acaba aprendendo a fazer historinhas, você aprende a fazer mnemônicos, todas essas coisas assim que, na verdade, te dão um pouco mais assim de ânimo. Na verdade, é uma coisa meio engraçada, assim, te dá um pouco mais de ânimo para decorar. Então, tem que usar desses artifícios, senão eu acho que é muito difícil. Ainda mais porque hoje, você vai ver, eu lembro quando eu comecei a fazer concurso, essas provas do SESC, o pessoal tirava 70 e poucos de 120, passava. Hoje em dia você não passa de jeito Não nenhum. passa, cara, não passa, tá muito difícil. Você sabe, na ABIN, para oficial de inteligência, no SESP eu fiz 98 líquidos na primeira fase. E não fiquei, assim, não fiquei entre os 5 primeiros. Acho que lá no De Olho na Vaga eu estava em 10º. 98 líquidos do CESP É um para absurdo. oficial de inteligência. E eu falei, velho, essa galera vive, essa galera que faz mais de 98 líquidos numa prova CESP, eu fiz 98, acho que eu estava em 10º. E eu fiquei, não é possível, a nossa, e para o TCU agora de auditor, tem muita gente perguntando aí, concurso de auditor do TCU que vai sair esse ano, eu com certeza, eu fiz uma live com a auditora do TCU, a Luciana, tá aí no meu feed, galera. Velho, vai ser altíssima essa nota de corte. O que é que você acha do TCU e desses concursos mais difíceis? O TCU eu acho ele um concurso mais assim, ele é um pouco diferente, né? Eu acho que ele tem muita matéria, muita matéria. E é humanamente impossível você saber nos detalhes tudo aquilo. Não tem jeito. Então, eu vi todo mundo que passou para auditor que eu conheço, o que eles fizeram? Eles tiveram que abrir mão de alguns tópicos, né? E se arriscar assim. Por exemplo, um colega nosso que passou lá para auditor, ele falou, olha, eu falei, não vou estudar estatística. Ele não estudou estatística. E o outro colega dele que falou assim, morreu de estudar estatística, pegou e zerou a prova de estatística. Então, assim, foi tão difícil, assim, ele perdeu tempo. Então, e o outro que não estudou, estudou outras coisas, passou, e ele que morreu de estudar não passou. Então, a prova de TCU, eu acho que você tem que ter assim, o conhecimento é muito horizontal, né? Tem muita matéria, mas ele não é tão profundo assim em todas as matérias. Claro que
em algumas você tem que saber bem nos detalhes, mas assim, de uma forma geral, ele é menos profundo. Então é diferente do concurso que a gente fez, bom, pelo menos na minha área de consultoria, eram menos matérias, mas o conteúdo muito, muito profundo. Então, assim, Ah, completamente. é Então, uma abordagem diferente, né? Então, assim, até a forma de revisão que eu uso, conforme o tipo de prova, é diferente, porque se for para estudar mais raso, as revisões são mais rápidas e meus mapas são menores. Agora, esses que são certo. muito profundos, até cansa mais, né? Você fazer revisão, estudo, porque você tem que lembrar de muito mais detalhe. Muita coisa, muito detalhe. Para o TCU, então, Vitor, você acha que eu estou indicando para os meus alunos em relação a custo-benefício de matéria? Aquelas básicas das específicas, olha só. As principais das específicas tem que comer com farinha, como dizemos lá no meu Nordeste, tem que saber tudo. Mas aí eu acho que o custo-benefício de raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, pode deixar isso lá para o final? Eu estudaria menos. Eu não sei se só no final, mas eu estudaria Sim. menos, porque assim, na verdade, esse não é o grande diferencial, né? Eu acho que o pessoal se diferencia em outras áreas, porque nessas aí todo mundo tá passando já tem essa consciência de, não, beleza, eu preciso fazer o mínimo aqui e me destacar nas outras. Eu acho que essa linha é boa. Certo. O pessoal está pedindo muito aí que você dê, como você fazia, passar um pouco para eles o conhecimento que você adquiriu de memorização. Eu não sei nada de memorização, gente. Minha memorização é as revisões que eu ensino para vocês mesmo e da PNL. Mas Vitor, se você puder contribuir para o pessoal com alguma técnica que você usou, que eles não saibam, talvez, acho que vai ajudá-los um pouco. Eu uso várias formas assim de mnemônicos. Eu gosto de fazer todos aqueles em que a gente pega a primeira letra da palavra, tem uma lista, pega a primeira letra da palavra. Eu associava números a sílabas para decorar datas, essas coisas assim, para decorar números, principalmente a LRF, por exemplo, tem muitos números. Então, em vez de decorar os números, decorava palavras que tinham aquela sílaba. Palácio da Dá um Memória. exemplo, eu não faço ideia, gente. Eu nunca fiz isso. Vitor vai ensinar para vocês e para mim também agora. Não, por exemplo, o LIMP, que todo mundo conhece, é um mnemônico super assim, né? Então, Sim. assim, mas eu tinha para tudo que você imaginar, eu tinha. Sério, Vitor? Era assim, mais ou menos. Nesse concurso da CLDF, quando eu tinha que decorar uma matéria, um tópico, assim, vamos supor, sei lá, restos a pagar lá em AFO, né? Então, Sim. restos a pagar era uma história na minha cabeça. Eu fazia uma historinha lá, toda estranha na minha cabeça, e cada peça dessa história era um mnemônico. Então, assim, se tinha um índio na minha história, o índio era um mnemônico para alguma coisa de restos a pagar, entendeu? Então, assim, eu cheguei ao nível de enlouquecer, assim, era uma coisa muito... Eu cheguei ao nível de sonhar toda noite com a prova, com os assuntos. Puta Exato. que... Não posso falar palavrão. Mas era assim, você ficou nesse nível também? Você fica muito doido, porque, por exemplo, lá em minha casa, a minha casa virou um grande palácio da memória, em que cada cômodo era uma matéria, e cada matéria tinha alguns personagens que eram um mnemônico. É uma coisa muito doida. Só que, assim, funciona demais. Funciona demais. Ó, o pessoal comentou. Doce de Vapu também são todos esses. Então, eu faço isso, só que a gente pega alguns dos professores e eu faço para tudo mesmo. Todas as matérias de tudo. Se você imaginar, tiver que listar, eu faço alguma coisa assim. Eu acho importante. Que massa! Então, Vitor, quando eu for dar as minhas aulas, e agora eu vou entrar agora um pouco mais em jurisprudência, já que falamos já de várias coisas interessantes, né? Também, como foi para você, se você sentiu falta de algum material, por qual material você estudava jurisprudência do STF, que com certeza cai no TCU, cai em vários concursos, eu queria que você falasse um pouco disso para a gente aqui. E constitucional, na verdade, é a matéria universal, né, para concurso. Então, assim, eu usava livros, mas, assim, eu não conseguia acompanhar muito jurisprudência, sabe? Eu cheguei a entrar, assim, no site do STF, mas eu tinha preguiça de ler.
Eu tinha preguiça de acompanhar a jurisprudência da STF. Então, sempre que eu via, se algum professor postasse alguma coisa, eu ia atrás. Eu não tinha certeza se aquilo ali era importante ou não pro meu concurso, se aquilo era muito profundo, se não era. E Então, se assim, cair em questão ou não, né, Vitor? é muito difícil, entendeu? Essa questão. Eu não sou da área, eu não sou do direito. Então, eu não sei dizer se aquilo vai ser importante ou não. Então, eu Mas sempre... viu? Você sabe que é, né? Acaba que você descobre que aquela jurisprudência é importante só depois que cai na prova. Isso aí já tá tarde, entendeu? Então, se tivesse algum professor ali à época me orientando melhor sobre essa questão da jurisprudência, que é relevante para concurso, assim, do que é novo, do que pode cair, que já que está relacionado com o órgão tal, às vezes tem uma jurisprudência que se relaciona ao MPU. Eu não queria saber se eu fosse fazer concurso do MPU, entendeu? Então, se tivesse alguém que orientasse, assim, nesse ponto, teria sido muito bom. Porque, assim, acaba que os materiais, a gente tem, né, você tem a Constituição, você tem o livro dos principais professores, mas, assim, é difícil atualizar essa jurisprudência, não é fácil. Sim, não é fácil. E não só atualizar, Vitor, mas também existem jurisprudências consolidadas, né? Súmula vinculante 13 do nepotismo, súmulas, principalmente súmula para o TCU, do STF, tá, gente? Estou nem falando de súmula do TCU especificamente. Súmula do STF, que se aplica tanto ao TCU, e não só ao TCU, em vários concursos de alto nível. Então, justamente, vou fazer esse papel, segundo semestre, vou escrever um curso quando eu tiver tempo, para facilitar a vida do pessoal, para entender não só a jurisprudência atualizada, mas a jurisprudência já batida, já, que cai em tudo quanto é prova, mas que o pessoal às vezes se enrola para ensinar para a galera, e eu vou ensinar de uma forma mais divertida, mais fácil, digamos assim, para o pessoal entender, como o seu caso, que não era de direito. Isso e agora vamos... Eita, acho que já acabo, mas vamos para as últimas perguntas para o Vitor, pessoal. Já vão perguntando aí, muita gente perguntou várias coisas, principalmente essas técnicas, os seus mnemônicos, estão falando para você vender isso depois. Essas suas técnicas. Mas agora, uma das últimas coisas, eu quero saber se você imprimia provas passadas, como é que você fazia simulado, se você cronometrava seus simulados, se você cronometrava seu tempo de estudo, como era essa tua organização de tempo e prova? Tá. Deixa só, para não esquecer aqui, Sara, sei lá, se o pessoal tiver realmente interesse nisso aí, depois só pode mandar mensagem lá que eu passo as coisas que eu usei, o que eu aprendi, as técnicas lá, o pessoal estudar, não tem o menor problema. Estou super aí para ajudar quem precisar. Só mandar uma mensagem depois. Que lindo! É isso aí, meu amigo. Vamos lá. Então, e tá, sobre simulados e tempo e tal, essa sua questão de, não só para objetiva, mas para discursiva também. Como é que você fazia, e se você revisava também, a Ingrid já quer saber se você revisava os simulados das provas. Tá, então, eu gostava de deixar, por exemplo, a última prova daquele órgão, por exemplo, vamos supor que eu fiz o STJ 2016, eu pegava a última prova do STJ, sei lá, se foi em 2012, por exemplo, eu não fazia até chegar na reta final. Eu deixava ela de lado e não fazia. Agora, as outras provas, eu ia imprimindo e ia fazendo, marcando o tempo que eu levava em cada questão, o tempo que eu levava quando eu travava em alguma questão e qual era a minha margem de erro, assim. Então, se eu estava lá na hora da prova, eu tinha que saber mais ou menos. Bom, se eu estou na metade da prova, eu tenho que estar nesse ponto aqui da prova, que não necessariamente é a metade da prova, é a metade do tempo, porque tem o início do português, que é mais demorado. Lá no final você vai mais rápido, porque as questões específicas geralmente são só aquela coisa da decoreba. E também tem o tempo da redação. Então, assim, eu tinha calculadinho o tempo que eu tinha que levar mais ou menos em cada item. No início da prova você está mais ansioso, você demora mais, você se atrapalha mais. Com certeza, porque é muita coisa, né, Vitor? Porque com certeza quando você ia fazer prova, eu já pergunto também como é que você fazia a prova, por exemplo. Você já ia para as que você sabia mais? Você vê que é muita pergunta, né? Mas é isso. Se você já ia para que você sabia mais, e se você já treinava isso em casa também, junto com esse seu cronômetro, sua ideia. Não, eu sempre fazia na ordem na prova mesmo, eu não pulava não, sabe? Uau! Você é a primeira pessoa que eu conheço que faz assim. Eu ia direto na ordem, eu ia em frente, porque aí chegava lá no final, geralmente era a parte que eu sabia mais, eu estava mais tranquilo, assim. Bom, mas e eu cronometrava em casa, sim. Eu gostava de cronometrar, mas eu não costumava fazer uma prova inteira em casa. Eu cronometrava, por exemplo, essa parte da prova aqui eu vou fazer hoje só específica. Eu tenho tanto tempo para fazer específica. Então eu ia fazendo assim. Dificilmente eu pegava uma prova
inteira de 4 horas para fazer. Era raro, assim. Não sei nem se isso é muito bom, mas até por um pouco de preguiça. Sim, claro. Eu acho que se deu certo para você, você tem que dizer exatamente para o pessoal que deu certo para você e o pessoal vai adequar, não tem isso. Justamente, pessoal, por isso que é interessante essas lives e o Vitor tá aqui, deu o tempo dele, que é muito escasso. Eu sei disso, é um exímio senador, o Vitor. E aí, assim, ele já passou tudo que ele sabe aqui para vocês. E temos exatos 2 minutos, 2 minutos e meio para terminar. Então, façam aí as últimas perguntas. Eu quero agradecer a Dani, que foi a nossa grande estrela da noite. Dani Azevedo, linda aí, sempre ajudando o pessoal, respondendo aí. E, Vitor, eu sei que você tem grandes amigos no TCU, galera aí, peso. Estou muito feliz com o pessoal participando. Depois, se o Vitor topar, a gente pode fazer uma live só dos mnemônicos. O que é que vocês acham? Só para ele trazer os exemplos dele aí, né, Vitor? Ia ser muito legal. Assim, eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive e vale muito a pena. Assim, para quem tiver interesse, é a grande diferença para mim. Massa. Tamo junto, Vitor. E vamos aí, pessoal, vão dando o tchauzinho de vocês para o Vitor. Agradeçam esse ser humano tão incrível e iluminado, essa pessoa que não mede esforços para ajudar os outros e está na luta comigo por nossa nomeação e posse. Estamos nas vagas, temos o direito. Se juntem a nós também nessa luta aí. E, pessoal muito querido com você, viu, Vitor? É isso. Ah, Dani, deixa eu pedir uma coisa. Tira uma foto nossa, um print aí. Vamos dar um sorrisinho aí. Me envia depois, Vitor, para eu poder postar. E é isso. Então... Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal. Nunca tinha feito, né? Então estou meio assim atrapalhado ainda e tal. Na próxima vai ser melhor. Já foi ótimo, já foi excelente, Vitor. E a próxima, então, já está o convite feito, galera. Já espalhem por aí que o Vitor vai fazer uma live comigo só sobre os mnemônicos, porque eu vou aprender junto com vocês. Tudo que o Vitor nos ensinar sobre memorização e mnemônicos. Um beijo, meu querido. Obrigado, gratidão. Gente. Até mais. Gratidão sempre.